Dando continuidade à videoaula anterior, nós vamos ver agora sobre crime em espécie, ou crimes de trânsito. Homicídio culposo. Praticar homicídio culposo na direção do veículo, né, quando fala homicídio culposo, né, sem intenção de matar, seria o regime de detenção de 2 a 4 anos, suspensão ou proibição de se obter habilitação. Quando a gente fala sobre regime de detenção, está falando daquelas penas mais leves, seria regime semiaberto e aberto, em alguns casos podendo ser convertido em serviço comunitário. Então, quando fala detenção, é um regime mais leve. Quando a gente fala regime de reclusão, que a gente vai ver mais alguns crimes que tem um regime de reclusão, são penas mais severas. Então, detenção dá um entendimento nosso aí de crimes afiançáveis, e reclusão nós temos aí crimes inafiançáveis, até podendo ser afiançáveis também, mas o entendimento nosso: detenção, regime mais severo, e reclusão, detenção, regime mais leve, e reclusão, regime mais fechado, mais severo. Artigo 302, parágrafo 1º, que ainda continua no 302, a pena é aumentada de 1/3 à metade se o agente, quer dizer, o criminoso que cometeu o crime de trânsito, não possuir habilitação, praticar na faixa de pedestre ou calçada, deixar de prestar socorro quando possível, fazer aí sem causar risco pessoal a acidentes, a vítima de acidente, e no exercício da atividade profissional estiver conduzindo veículo de transporte passageiro, que é um motorista profissional e esteja nessa atividade profissional dele. Então, qualquer um desses incisos do artigo 302, parágrafo 1º, faz com que a pena seja aumentada, a pena que seja de 2 a 4 anos, seja aumentada de 1/3 à metade. O artigo 302 ele foi revogado pela Lei 13281 de 2016, então não requer a gente falar sobre ele. E aqui a gente tem o 303, que seria praticar lesão corporal culposa, quer dizer, machucou alguém num acidente, numa lesão, só que não matou, uma lesão culposa, não teve a intenção. Detenção, regime mais leve aí, ó, detenção de 6 meses a 1 ano, de 6 meses a 2 anos, e suspensão ou proibição de se obter habilitação. Poder tirar a carteira, obter, quando fala aqui, está falando tirar a carteira de habilitação. O parágrafo único, aumenta-se essa pena de 6 meses a 2 anos, de 1/3 à metade, se ocorrer qualquer um dos impostos do parágrafo 1º do artigo 302, que seria a questão da habilitação, a questão de praticar na faixa de pedestre, deixar de prestar socorro à vítima, e quando for um motorista profissional estiver conduzindo veículo de transporte passageiro. Mesma coisa que a gente viu anteriormente no slide. Deixar o condutor de veículo de prestar imediato socorro, seria a questão da omissão de socorro. A pena seria detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Essa multa que fala aqui, nós já vimos multa, né, mas nós vimos multa de trânsito nas aulas anteriores. A multa que refere-se aqui é de um processo judicial, que a gente está falando aqui sobre crime de trânsito. Essa multa é o juiz que estipula, ou aplica-se a sentença de 6 meses a 1 ano, ou a multa de acordo com o processo judicial. Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fins da responsabilidade penal civil que lhe for atribuída. É praticamente a mesma coisa. O 304, como a gente vê aqui, ó, o 304 fala detenção de 6 meses a 1 ano porque você omitiu o socorro. Você ficou e omitiu o socorro. Se envolveu no acidente e omitiu o socorro. O 305 fala que afastar-se do local, quer dizer, ele saiu do local. De qualquer maneira, está omitindo socorro. Tanto que a pena é a mesma. Detenção de 6 meses a 1 ano, multa. Muda só o texto do artigo de 304 a 305. 304 porque omitiu, ficou e omitiu. 305 ele afastou-se do local. Mesma coisa, detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Multa de acordo com o processo judicial. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool ou substância psicoativa que determine aí a dependência. A detenção seria pena de detenção de 6 meses a 3 anos, multa, aí, não é ou, na vírgula, então já é a detenção, multa e suspensão do direito de obter habilitação. Suspensão ou proibição do direito de tirar a carteira. Para que se enquadre esse crime, né, que serão as condutas previstas no capítulo anterior, são constatadas por exame de sangue com 6 decigramas de álcool por litro de sangue, 6 decigramas por litro, ou 0,34 ou mais miligramas de álcool por litro de ar alveolar expirado.
O que quer dizer isso? Eu até falei anteriormente nas aulas que para ser crime de trânsito tem que ter uma concentração de álcool. Praticamente todos os crimes, ou quase todos os crimes de trânsito, são infrações de trânsito. Então, dirigir alcoolizado, a gente vê até o artigo 277, que prevê a questão da medida administrativa de realização de teste de alcoolemia. Observe que é infração de trânsito. Qualquer concentração de álcool resulta a uma infração de trânsito. Mas depende da quantidade que foi ingerida de álcool, além da infração de trânsito, além do processo administrativo, vai ser montado, vai ser esse condutor infrator, consequentemente ele pode responder um processo judicial. A administrativa é certeza, dirigiu alcoolizado, infração de trânsito, mas dirigiu alcoolizado com 6 decigramas de álcool por litro de sangue, foi lá no exame na clínica, tirou sangue, deu 6 decigramas ou mais, ou soprou etilômetro, popularmente conhecido como bafômetro, deu 0,34 ou mais, já está cometendo o crime. Então não confunda uma coisa com a outra não. Dirigir alcoolizado é infração de trânsito, mas se dirigiu acima, né, nós temos aí uma quantidade maior de álcool, 6 decigramas ou mais, aí é crime. Então menos de 6 decigramas por litro, infração. 6 decigramas além da infração é crime. 0,34, menos de 0,34 quando sopra o estilômetro, nós temos infração. 0,34 ou mais, aí já torna-se um crime de trânsito. Sinais que indicam na forma disciplinada pelo CONTRAN alteração de capacidade psicomotora. Volta um vídeo onde fala sobre medidas administrativas, realização de teste de alcoolemia, que eu explico lá para vocês no artigo 277, ou a partir do artigo 277, como é que seria realizado aí, os testes, os exames, para diagnosticar se esse condutor esteja alcoolizado. Artigo 307 vai falar para a gente aqui que o condutor, se ele violar a suspensão, né, se ele violar a suspensão ou proibição de se obter habilitação, aplica-se a pena de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa também, multa ou a detenção ou a multa de acordo com o processo judicial. Participar de corrida, disputa de competição não autorizada pelo órgão competente, nós temos uma pena de detenção 6 meses a 3 anos, multa, suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir. Essa suspensão que está falando aqui, não confundam com suspensão do direito de dirigir, que é uma penalidade aplicada pela autoridade de trânsito, que a gente viu anteriormente. Agora nós estamos falando sobre o processo judicial. Essa suspensão que aplica para o próprio juiz, a sentenciar a autoridade judiciária, é a suspensão ou proibição de se obter habilitação. Causar lesão corporal, quer dizer, nessa prática do crime, causar lesão corporal, quer dizer, o carro estava disputando corrida, bateu o carro, atropelou um pedestre, consequentemente causou lesão corporal. A pena, que era de detenção de 6 meses a 3 anos, passa para o regime de reclusão. Lembra no início da aula? Falei para vocês aqui, regime de detenção, pena mais leve, reclusão, pena mais severa, de 3 a 6 anos. Observe, a parte de 6 meses, 3 anos, o mínimo 3 anos, o máximo 6 anos. E se nessa prática de corrida causar morte, nós vamos ter uma reclusão de 5 a 10 anos. Dirigir sem habilitação ou habilitação cassado, o direito de dirigir é em perigo de dano. Então, sem possuir documento de habilitação, é crime de trânsito? Sim. É infração também. Por isso que eu falei para vocês anteriormente, quase todos os crimes são infrações de trânsito. Então, dirigir sem habilitação, nós temos uma pena de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Entregar a direção à pessoa não habilitada, cassado ou sem condições. Então você entrega a habilitação para quem não é habilitado ou ele não tem condições de guiar o veículo. Nós temos também uma pena de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Então você, se dirigir sem habilitação, está cometendo um crime de trânsito? Sim, de acordo com o artigo 309. Você que empresta a direção para o veículo para quem não é habilitado, nós temos também 310, também um crime de trânsito. Então tem quem dirige ou para quem empresta. Trafegar em velocidade incompatíveis, próximo de escolas, hospitais e outros. Pena de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Artigo 312. Inovar artificialmente o local do acidente para prejudicar as investigações. Você mexer nos veículos acidentados, né, para sair e se isentar de alguma culpa. Detenção de 6 meses a 1 ano ou multa também. E aqui nós temos o artigo 312-A. Para os crimes em que o juiz aplica substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, esta deverá ser
de prestação de serviço à comunidade ou entidade pública. Então quer dizer o que? Esse juiz não vai deixar preso, vai mudar a pena aí a pena privativa de liberdade por restritivo de direitos. Essa aplicação deverá ser em serviço à comunidade ou entidade pública. Trabalho em atividades relacionadas a resgate, atendimento e recuperação de vítimas de acidente de trânsito. Eu entendo que os crimes de trânsito são na direção do veículo. Nada mais justo em que esse crime cometido na direção do veículo estiver relacionado à questão de resgate, atendimento e recuperação de vítima de acidente de trânsito. Então, certamente, vão trabalhar lá com os bombeiros, com o SAMU, em hospitais, pronto-socorros, geralmente atendendo polo-traumatizados. Então, nada mais justo do que, se você se envolveu ali e está respondendo um processo judicial referente a um crime de trânsito, que essa pena seja mudada. Isso seria bom para essa pessoa. Ele vai passar a fazer serviços a comunidades aí, deixando de estar literalmente detido ou recluso. E aí vai ser diretamente a resgate, atendimento e recuperação de acidente de trânsito. Nada mais justo que isso, previsto no artigo 312-A. Multa reparatória. A multa reparatória está prevista no artigo 297, que fala para a gente que a penalidade de multa reparatória consiste no pagamento mediante depósito judicial em favor de vítima ou sucessores de quantia calculada com base no disposto parágrafo 1º do artigo 49 do Código Penal, sempre que houver prejuízo material restante em crime. O que a gente tem que focar aqui? A gente tem que observar que a multa reparatória, esse nome aqui, multa reparatória, consiste no pagamento mediante depósito judicial em vítimas ou sucessores, mas sempre que houver prejuízo material resultante em crime. Então está previsto aí no CTB que, caso aconteça aí um dano material, não é dano físico, dano material resultante em crime, você pode solicitar essa multa reparatória. Aconteceu um acidente, aconteceu um crime de trânsito ali envolvido o veículo automotor, você pode solicitar essa multa reparatória de acordo com o artigo 97, que vai ser calculado, vai ser avaliado aí a partir do que se trata o artigo 1º do artigo 49 do Código Penal. A gente nem trabalha, na verdade, o Código Penal, a gente trabalha o Código de Trânsito Brasileiro, mas como ela está prevista aí no 297, então a gente entende ela. Então, aconteceu ali um prejuízo material resultante em crime, tem direito aí da multa reparatória previsto no artigo 297. Finalizamos aí todo o conteúdo de infrações e penalidades. Agradeço a todos pela atenção. Espero que tenha contribuído aí para entendimento da matéria. Bons estudos e até a próxima.